Do nascimento de Jesus. É muito interessante os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona acerca do Mestre, porque com o advento do Consolador, nós tivemos a oportunidade de tê-lo mais próximo ainda de nós, na atualidade. E, obviamente, agora para todo sempre. Ele era esperado há muitos séculos. Os profetas de todos os tempos versavam sobre a vinda dele. Então, haviam várias promessas, profecias de que ele viria. E ao tempo em que ele viesse, haveria uma libertação, em que, a princípio, aquecia-se como uma libertação do povo subjugado por vários processos de escravidão. Mas, ao tempo em que ele se aproximava da atmosfera terrestre, a região da Palestina, como o Velho Mundo, estava todo dominado pelo Império Romano. E já a voz dos profetas havia se calado por alguns séculos, quando surge João Batista, preparando o caminho do Senhor. Era realmente o precursor que antecedia o messianato de Jesus. Mas o mais interessante de tudo isso é que o mundo, nas suas diversas contradições, dificuldades, tratando-se ainda de mundo de provas e expiações, como ainda o é, já numa fase de transição, sempre teve o seu peso vibratório. Mas com a chegada, a aproximação de Jesus, todo o planeta Terra começou a entrar numa estabilidade vibratória, e a esse tempo já podia se sentir as mudanças no próprio clima, porque o psiquismo da Terra se tornou rarefeito para a entrada deste astro-rei que é Jesus. Este ser luminar, de uma grandeza em que nós não temos palavras para medir o seu status espiritual. Nas considerações de Emmanuel, ele diz que a sua evolução se perde na poeira dos sóis. Então a gente já considera que trata-se de um irmão bem mais velho que nós. E que, com o seu amor cósmico, a sua consciência crística, atingindo o apogeu da evolução, o ápice, o topo evolutivo, chegou à condição de co-criador em plano maior e confeccionou o nosso sistema solar. E, próximo ao nosso Sol, um agregado solidificado de matéria, um planeta azul maravilhoso chamado Terra, onde ele haveria de vir dar a grande mensagem de libertação, porque também houvera feito uma promessa há bastante tempo. Lá no sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, há aqueles espíritos remitentes, rebeldes, recalcitrantes, que atrapalhavam a evolução planetária. Mas, no seu amor imenso, ele, diante daquela multidão de espíritos, faz a promessa de que eles viriam num processo de resgate e, ao mesmo tempo, numa missão de favorecer o aprimoramento da Terra e dos seus habitantes. Mas que, em determinado tempo, ele mesmo viria para servir-lhes de guia e modelo. E aí a gente começa a compreender a grandeza desse ser que, na sua estrutura crística, poderia, como muitos anjos o fizeram, relatado em diversas passagens e corroborado pela palavra dos Espíritos, na condição de um agênere, que ele poderia ter materializado o seu corpo
para que se mostrasse às pessoas que tivessem contato com ele. No entanto, Jesus deu um grande prestígio à humanidade, prestigiou a família e preferiu seguir os moldes planetários, encarnando-se num corpo físico nos mesmos moldes do ser humano comum. E é por isso que nós observamos na narrativa de João, na introdução do Evangelho, os dizeres que no princípio era o verbo, era a fala, era a promessa na boca, na língua, na mensagem dos profetas. Mas o verbo se fez carne, ele se corporificou, ele se condensou e habitou entre os homens. É que na realidade ele poderia ser guia na condição de agênere, mas para ser modelo no sentido justo, ele então buscou essa opção da encarnação, do constrangimento através do processo do nascimento. Não obstante, na sua capacidade, na sua competência, na sua grandeza, o processo, obviamente, de acordo com a sua estrutura evolucional, fora totalmente diferente do nosso. Porque Jesus não ficava preso ao corpo físico nos moldes da criatura comum. E é justamente por isso que João dissera que Jesus realizara muitas coisas, mas que se todas as coisas que ele realizou fossem contidas em livros, o mundo não caberia tantos ensinamentos. Observemos que em apenas 3 anos de messianato, Jesus trouxe uma mensagem que nós estamos levando muitos séculos para compreender, já se vão 20 séculos. E foi agora, com o advento do Espiritismo, a partir do ano de 1857, é que nós começamos a ter uma compreensão mais profunda acerca das questões evolucionais, um conhecimento mais amplo de Deus e do próprio Jesus. Mas algo muito interessante nós observamos. Nas diversas promessas, justamente porque a mediunidade faz parte do processo evolucional dos indivíduos, desde o início da racionalidade. Os espíritos superiores, influenciando a humanidade com o sopro iluminado do conhecimento, da bondade, do amor, da verdade, da justiça, para nos promover o avanço espiritual. E nós vamos encontrar a esse tempo, quando a atmosfera psíquica da Terra se tornou mais rarefeito pela aproximação deste corpo celeste, havia um velho patriarca de nome Simeão, que era um homem justo, um homem voltado a Deus, de coração e pensamento, de consciência reta e de uma mediunidade extraordinária. Ele era visitado por espíritos e confabulavam com ele, inclusive da vinda do próprio Jesus, do Messias, o Libertador, o príncipe do amor e da caridade, o rei poeta, o astro luz. E ele então soube, pela promessa de um desses espíritos superiores, que naquela mesma existência, ele, Simeão, não fecharia o corpo, os olhos do corpo físico pelo processo da morte sem contemplar a presença de Jesus. E em determinado dia, já na sua fase octogenária, ele recebe um impulso íntimo de ir ao templo. A esse momento, um espírito superior já soprava ali aos ouvidos. E em chegando-se ao templo e aproximando-se do altar, ele iria ter o seu encontro com Jesus. Maria e José já haviam descido de Nazaré